Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Heloísa Rocha Espósito para mais um vídeo de dicas aí de direito. E hoje a dica, como muita gente tem pedido, é a dica trabalhista. E muitas pessoas me perguntam, doutora Elô, como saber se eu sou um empregado mesmo protegido pela CLT? Legal essa pergunta, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. E a resposta é simples. Existem alguns requisitos que têm que ser cumulativos, ou seja, todos eles têm que estar presentes para que você seja um empregado. O primeiro deles é a questão da pessoalidade. O que é a pessoalidade? Você tem que ser contratado por conta da sua capacitação, por conta da sua própria pessoa, da sua experiência profissional, e o seu trabalho não pode ser substituído por uma outra pessoa. Então, por exemplo, se você um dia falta no seu trabalho e você fala assim: patrão, eu vou mandar o meu vizinho que faz o mesmo trabalho que eu para ficar aqui no meu lugar hoje, tudo bem? Se houver esse tipo de permissão, não tem pessoalidade. Então, o seu trabalho, ele pode ser substituído por uma de outra pessoa e aí a gente perde aí um dos requisitos da relação de emprego. Uma outra questão é a questão da onerosidade. O que é onerosidade? Para que você exerça esse trabalho, você tem que estar ganhando para exercê-lo. Esse é o requisito mais fácil de ser cumprido, não é verdade? Uma outra questão é a questão da subordinação. O que é subordinação? Você tem que seguir ordens de uma determinada pessoa. E não é simplesmente seguir ordens. Você não pode exercer o trabalho com toda a liberdade que você gostaria. Então, por exemplo, se eu sou um profissional autônomo, eu sou uma advogada, eu tenho uma capacidade técnica que me permite exercer o trabalho da maneira que eu bem entender. Seguir uma determinada tese, seguir, por exemplo, horários que não são certinhos. Então, assim, eu vou no escritório, se eu vou prestar um serviço para alguém, faço o meu trabalho e vou embora. Quando há subordinação, geralmente há limitação de horário, você é obrigado a trabalhar de tal a tal horário, você é obrigado a seguir diretrizes, determinados caminhos para a realização daquele trabalho, existe um superior hierárquico a você que te dá ordens e diretrizes para realizar esse trabalho, e aí essa aqui é a questão da subordinação, você não tem a liberdade de trabalho de decidir como esse trabalho vai ser feito, você segue ordens. Uma outra questão é a questão da não eventualidade desse trabalho, ou seja, você não pode ir trabalhar de vez em quando quiser. Você tem que trabalhar em determinados horários, determinados dias da semana, em determinadas escalas, certo? Então, e determinadas quantidade de vezes por mês, ou por dias, ou por semanas, havendo a habitualidade, aí uma das características da relação de emprego. E quando essas três características elas estão aí cumuladas, a gente pode entender que há sim uma configuração de relação de trabalho protegida pela CLT. E lembrando também que a relação de trabalho protegida pela CLT é a relação de trabalho prestada por pessoas físicas e não jurídicas, né? A relação entre pessoas jurídicas, ela é regida pela lei civil e não trabalhista, tá? Aí também existem umas questões de fraudes que podem ser analisadas, mas isso é uma questão à parte. Tô falando aqui da parte geral, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido útil. Curta, compartilhe para ajudar mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.